Bom, fico feliz de estar aqui com vocês, né? Estamos iniciando janeiro com um tema tão legal, que é inteligência emocional. Antes de eu começar aqui, eu vou dar uns recadinhos para vocês, tudo bem? Bom, para quem está assistindo, então, treinamento comigo, que participa aqui no ao vivo, né? Seja muito bem-vindo. Toda essa galera ganha 50 pontos lá na VicNet. Até o dia 30 de janeiro a gente coloca essa pontuação lá para vocês, tá? Quem assistir depois no gravado não ganha, porque é um formato de que esse treinamento ele é pensado para ser no online ou no presencial, né? Aí quem assistir gravado lá acaba depois não ganhando 50 pontos de quem participa ao vivo aqui. Então, olha só que legal, né? A bênção de participar do ao vivo, né? Então, até o dia 30 de janeiro a gente faz lá o crédito da pontuação para vocês no VicNet. Lá dentro já tem aquele botão de resgate, né, do seu prêmio, né? Você consegue resgatar com as moedinhas que tem lá. Então tem o Vale Folga lá que você pode combinar com o gestor. Tem o iFood lá, que você, se não me engano, são R$ 30 que você pega com a pontuação. Então já dá para retirar, tá bom? Fiquem à vontade, esse treinamento ele é para a gente falar. Alguém aqui participou da palestra de Novembro Azul? Alguém chegou a participar? Chegaram a participar da palestra de Novembro Azul, gente? Alguém aqui? Pessoal, estão me ouvindo? Eu não, Douglas. Então, como é recente, né? Ninguém participou da palestra de Novembro Azul? Bom, foi assim, foi bem legal a palestra de Novembro Azul. Nós trouxemos um psicólogo de fora, né, que foi o Israel. Ele também é professor universitário e ele fez uma fala lá nessa palestra que eu vou reproduzir aqui pra gente. Eu participei. Ai, que bom, Marcelo, que bom. O Israel, né, que ele é meu colega de profissão, e aí ele falou algo tão interessante, ele falou assim, quando uma empresa ela se dispõe a dar um treinamento, a trazer um tema, a abrir uma roda de conversa, abrir um debate, a empresa ela se preocupa com aquele tema em questão, né? E quando a Vic ela traz esse tipo de treinamento, é porque ela está investindo na saúde mental dos colaboradores, né? Porque às vezes uma coisa que fica dúbia nos nossos pensamentos, ou até parece que não é tão esclarecido, né? Nossa, mas saúde mental é ter um psicólogo dentro da empresa? Então vai ter clínica dentro da empresa? Às vezes fica essa dúvida, né? Não, porque o contexto de clínica, o psicólogo ele só faz clínica dentro da clínica. Dentro da empresa, o papel do psicólogo, da psicologia, é prevenir riscos psicossociais, né? Trazer dentro dessa área de treinamento, desenvolvimento, né? Que é o que a gente chama de DHO, prevenir esses riscos antes que ele aconteça e que as pessoas precisem fazer terapia por causa da empresa. Vocês entendem a diferença? Então, o psicólogo ele está aqui para prevenir os riscos psicossociais, né? Antes de acontecer, ele precisa ter essa visão, né? De, ó, aqui nós temos uma situação que a gente precisa colocar uma lupa, né? Então, quando a empresa traz um treinamento, né, de inteligência emocional, tudo que é focado na gestão das emoções, saúde mental, ela está investindo no colaborador como um todo. Tá? Então aproveitem esse momento, se abram, tá? Quando eu faço uma pergunta para vocês, para a gente debater junto ou esclarecer, não tem certo ou errado, né? Tem a sua opinião, tem a sua história, né? Quando a gente analisa um paciente no contexto terapêutico, a gente entende que aquele paciente ele é biopsicossocial, né? Então, desse lado, a gente não pode olhar o julgamento, e sim fazer a reflexão e a construção junto com esse paciente, que é o que faz sentido para ele, tá bom? Então, bom, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem ver a minha tela? Eu estou compartilhando aqui. Conseguem ver, Sim. pessoal, minha tela? Boa. Sim.
Bacana, obrigado pelo retorno. Conforme eu compartilho aqui, galera, eu não consigo ver o rostinho de vocês, então fiquem à vontade para desmutar o microfone, falem comigo, conversem, acrescentem a opinião de vocês. Tem uma frase bem legal que o Paulo Freire, que ele fala, que é assim, ó. Eu sempre falo isso nos treinamentos, né? Paulo Freire, ele diz, não me copiem, me continuem. E fazer esse trabalho onde todos vocês participam é continuar a obra de Paulo Freire, porque ele trazia uma educação horizontalizada, que é aquela onde todo mundo participa. Não tem só um agente ativo lá na frente falando, eu não sou o detentor do conhecimento aqui, tá? Então, às vezes, uma experiência que vocês falam contribui demais para o treinamento, entende? Que a gente está construindo isso aqui junto, é cultural da Vic, a participação ativa de vocês. Tudo bem? Ok, tudo bem. Boa. Então vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando das nossas emoções. Não tem como ter inteligência se eu não tiver um repertório, um conhecimento, um arcabouço de conhecimento sobre as minhas emoções, né? Então é isso que a gente precisa conhecer. E aí, olha o conteúdo programático que tem aqui para a gente estudar as nossas emoções e refletir sobre elas, tá? Bom, a gente vai falar um pouco sobre o que é a inteligência emocional, vamos destrinchar um conceito sobre ela mais adiante, né? Entender como as emoções influenciam nossos pensamentos, comportamento, decisão no dia a dia, né? Por que que a gente muitas vezes age como age, na impulsividade, ou a gente tem medo, né? Tudo isso são emoções, né? Entender, a gente vai adentrar um pouco as emoções e refletir sobre o equilíbrio. Dentro da psicologia, a gente chama equilíbrio de homeostase, que é fazer a regulação das emoções. A gente faz muito isso em clínica com os pacientes, né? Que é fazer homeostase. A gente entende quando o paciente senta lá de frente para você, que ele começa a chorar, que a gente naquele momento precisa deixar ele falar, entende? Porque a gente precisa que ele se regule, que aconteça uma homeostase, né? É isso que acontece dentro do cérebro. E como ter mais inteligência emocional no trabalho, na vida, né? Então esperem isso também desse treinamento, né? Esperem que a partir deste conhecimento é um pontapé inicial para a gente juntos sempre conseguir construir um pouquinho mais de inteligência emocional. Essa construção ela é diária, ela não vem em um único treinamento, em uma única palestra, né? Então vamos lá. Bom, por que falar disso? Meu Deus, por que falar de inteligência emocional, né? Por que a gente tem que saber essas coisas? Alguém arrisca? Fiquem à vontade, gente, para falar, tá? Por que a gente precisa falar sobre inteligência emocional? Sim, Douglas, eu vou falar de mim, tá bom? Fique à Eu procuro vontade. sempre me conhecer. Eu estudo bastante sobre inteligência emocional, sobre tipo de temperamentos, porque eu lido com diversas pessoas e Legal. diversos tipos. Tem um ditado que todo mundo usa, né? Eu trato todo mundo igual. Isso não existe. Já Exato. cai por terra. Porque cada pessoa tem um tipo de temperamento diferente. E inteligência emocional é quando mais ou menos você reage a uma coisa, porque desde o momento que eu tenho ação, né, eu sou o interlocutor da fala, eu controlo o que eu estou fazendo. Mas vou dar um exemplo. Eu posso chegar e brigar com o Douglas. A reação do Douglas que vai me dizer se ele tem ou não inteligência emocional para lidar com a situação. Porque se ele me rebate, ele já perdeu a inteligência emocional dele. É você, tipo, trancar o que você está sentindo, ou seja, a emoção, e agir totalmente na razão, sem ofender, sem brigar, sem aumentar o tom. É basicamente isso, né? Um overview de tudo, de inteligência emocional. A minha concepção de ver, né? Legal, perfeito. Muito obrigado pela contribuição, Marcos.
É um apanhado bem resumido. É isso mesmo. Pessoal, fiquem à vontade para falar, tá bom? Mais alguém quer contribuir? Tudo que vocês trazem aqui é contribuição. Não tem certo ou errado. Quando a gente fala para vocês contribuir, é a experiência de vida de vocês. E sobre a nossa experiência não tem certo ou errado. Tem o que a gente viveu, não é? Então fiquem à vontade, tá? É só desmutar o microfone e a gente vai conversando e construindo isso junto. Bom, eu listei aqui para nós conversarmos o porquê que a gente precisa falar sobre inteligência emocional, né? Eu trouxe 7 motivos, mas há muito mais, né? Existem muito mais motivos. Olha só. Bom, o primeiro deles é esse aqui, né? Que é relações mais saudáveis. Então, por que a gente precisa falar sobre isso? Porque a gente desenvolve relações mais saudáveis, né? A gente parte de um pressuposto onde a gente começa a enxergar premissas que, do ponto de vista emocional, nós não conseguimos enxergar e a gente desenvolve relações mais saudáveis. A gente acerta na nossa comunicação porque ela vai ficando mais clara quando a gente organiza o nosso repertório emocional, a gente acerta na nossa clareza em comunicar, seja essa comunicação não verbal, que é a gestual, ou a comunicação por palavras, né? Porque o corpo comunica muito mais com a boca fechada do que com ela aberta, né? Isso é psicologia pura. E decisões mais conscientes, a gente consegue ter a tomada de decisão mais assertiva, mais consciente, mais acertada do ponto de vista neurológico. A gente faz a melhor gestão do estresse. Estresse é cortisol na corrente sanguínea. O hormônio do estresse, para a neuropsicologia, né, para a medicina, a gente chama de cortisol. Quando a gente consegue entender o que está se passando em alguma emoção que a gente aprendeu a nomear pelo repertório emocional que a gente adquiriu, a gente consegue fazer a gestão desse estresse, que é a reação da emoção, tá? Promoção da saúde mental, né? A gente promove saúde mental só de estarmos aqui hoje falando nesse treinamento, falando junto, eu junto com vocês, nós estamos junto, através da cultura da VIC, promovendo saúde mental para o nosso ambiente corporativo, né? Então, também prevenir riscos psicossociais, que foi o que eu disse lá anteriormente, né? Riscos psicossociais está na NR1, né? Que já está aí na cara do gol para as empresas, e as empresas estão colocando uma lupa fortemente nisso, que é prevenir com antecedência um risco de psicossocial, né? Para que a pessoa ela esteja ali cada vez mais com segurança psicológica. Segurança psicológica, gente, é retenção de talento hoje dentro das empresas, né? Então, isso é muito importante. Porque quem quer ficar num ambiente tóxico? Eu é que não quero. Vocês querem? Ninguém quer, né, gente? Quando a gente vê que o ambiente é tóxico, a gente quer bem puxar o carro de lá, né? Então é isso. E também aprende a se conhecer. Foi como nosso amigo Marco citou, né? Para a gente acabar se conhecendo, aumentando o nosso repertório. Tudo bem até aqui? Tranquilos, né? Perfeito. Ok. Então, por isso que, segundo esse slide aqui, a gente precisa falar de inteligência emocional. É óbvio que tem muito mais motivos, tá? Eu só listei esses aqui para a gente pegar esses gaps e continuar aqui, tá? Então, o que é inteligência emocional, gente? Fiquem à vontade, calma, um de cada vez. Vocês são falantes, hoje vocês não querem falar? Oi, Douglas, boa tarde, pessoal. É o Boa Osmar que está tarde, falando. Osmar. O meu ponto de vista, acho que assim, inteligência emocional, acho que é algo quando você, né, tem aquela inteligência emocional de você ter um autocontrole sobre, além de si mesmo, de todas as situações também que acontecem, né, no seu dia a dia ali. Eu acho que é um pouco disso, assim, de você saber lidar, né, com as suas emoções, tanto pessoais, tal, dos problemas que a gente tem, tanto fora, né, do seu âmbito ali, do seu meio de trabalho, mas quanto principalmente também dentro de você não trazer o que é da empresa, você levar para fora e nem trazer o que é de fora para dentro. Você ter essa inteligência emocional, você tem um autocontrole, assim, ao meu ponto de vista. Eu acho que é um pouco disso.
essa Legal. inteligência emocional. Perfeito. Obrigado pela contribuição, Osmar. É sim, tudo isso também, viu? Muito obrigado pela contribuição. É Imagina. complexo, né, gente? Nós somos complexos, né? Muitas vezes a gente se dá por conhecido, né? Eu costumo falar que a gente verdadeiramente, lá no fundo, quando a gente olha o ser humano do ponto de vista biopsicossocial, né, que é biológico, na psique e no contexto social que a gente está inserido, nós somos muito mais complexos, né? Eu costumo dizer que, do ponto de vista da psicologia, a gente não se conhece inteiramente, a gente se supõe. E aí a gente pega isso e chama de certeza, né? Então é muito disso que acontece conosco. A gente se supõe e achando que temos certezas absolutas, né? E quando a gente vê, a gente não gere muito, a gente não tem controle sobre muita coisa, né? E a psicologia, ela traz isso muito claro para a gente, né? Bom, inteligência emocional, gente, do ponto de vista desse autor aqui, que foi um psicólogo, o Daniel Goleman, ele fala para a gente que é a capacidade de reconhecer, compreender, gerenciar as próprias emoções, bem como perceber e influenciar as emoções das outras pessoas também. Segundo o autor, em termos práticos, né, não é sentir menos, é lidar melhor com o que se sente, né? Deste ponto de vista, às vezes a gente pensa que porque a pessoa não está demonstrando alguma emoção em algum contexto específico, vou citar aqui algum exemplo. Via de regra, o luto. Quando uma pessoa está num velório, é esperado que ela chore. E muitas vezes a gente não vê essa reação em algumas pessoas. A gente vê uma pessoa apática. Apática quando ela não demonstra nenhum sentimento. Mas porque ela não demonstra, não significa que ela não esteja sentindo, né? Porque as emoções, todos nós sentimos. É uma demagogia a gente pensar que nós não sentimos nada, ou que aquela pessoa não sentiu nada, tá? Todo mundo sente. Alguns conseguem demonstrar de formas diferentes. O choro, para a questão do luto, é uma forma de demonstrar uma emoção, que é a tristeza, né, que representa ali a perda. Então, olha que curioso como nós somos complexos, né? Mesmo no mesmo contexto, né, tem um psicólogo também chamado Skinner, B.F. Skinner, que ele fala exatamente isso. O contexto que nós estamos inserido, ele nos traz uma resposta comportamental, né? Eu lembro quando eu fui fazer meu estágio em psicologia, que eu fui numa casa de recuperação, sabe essas casas de ONG, onde tem muita criança, né, em estado de vulnerabilidade social. A gente vai nesses contextos e a função do psicólogo ali, gente, quando a gente está no estágio, é muito louca, porque a gente só vai lá para fazer escuta e observação, né? Nos primeiros anos da faculdade lá de psicologia, a gente faz escuta e observação. Aí você se pergunta, nossa, mas como que você vai num lugar só para fazer escuta e observação? A gente observa que o contexto que a gente está inserido, seja uma sala, seja uma quadra de futebol, ali tem elementos que modelam o nosso comportamento. Então, para Skinner, o externo, que é o ambiente que a gente está inserido, ele é um agente ativo para modelar o comportamento humano. É muito curioso isso, né? Como o ambiente que a gente está inserido, ele modela também as nossas emoções. Então, isso é muito legal para a gente pensar, porque a gente passa a coletar esse material subjetivo que tem nos ambientes. Por isso que quando a gente, da área da psicologia, entra no local, a gente observa tudo. O psicólogo ele precisa varrer o olho em tudo para saber o que naquele ambiente afeta a emoção daquela pessoa. Pode falar, fica à vontade, Marcos. Então, deixa eu compartilhar alguma experiência pessoal, tá? Comigo mesmo, né? Eu leio e faço a prática comigo, né? Eu sou meu grande aluno, vou botar assim. Legal. Sabe o que é que eu descobri, Douglas? Assim, 41 anos de idade, acho que talvez pessoas já queiram descobrir com menos idade, que por hábito, né? Isso tudo que você falou tem nos livros mesmo, né? A gente tem um
tem de ser, nosso comportamento tem de ser muito influente das 5 pessoas que nós mais caminhamos. A gente Sim, acaba reproduzindo alguns comportamentos. exatamente. E o que eu descobri comigo mesmo, que tendemos, né, a projetar no próximo algo muito parecido com a gente. Como assim, Marcos Vinícius? Vamos supor, geralmente, todo mundo aqui conhece uma pessoa desconfiada, que não é muito Sim, confiável. Mas saber que geralmente aquela pessoa que não é confiável e ela tende a projetar nos outros o que ela é, ou uma pessoa muito exatamente. boa, com uma índole muito boa, o pior ser humano que esteja assim na frente dela, ela tende a projetar ela mesma naquele ser humano ruim. Só que aquele ser. É um exemplo, tá, galera? Não estou julgando ninguém, Sim, não. exatamente. Aquele ser humano não pode ser uma pessoa tão legal assim quanto a pessoa que está projetando em cima dela. Isso foi, assim, muito esclarecedor para minha vida, cara, depois que eu Sim. aprendi isso. Não, e é muito interessante isso que você está falando, porque a pessoa, ela projeta no outro aquilo que está dentro dela. Muitas vezes, por Perfeito, isso, Douglas. ô Vilmar, a gente consegue ver em clínica e no comportamento, né, no dia a dia das pessoas, que o julgamento que a pessoa faz sobre o outro pode, em alguns contextos, revelar a prisão da pessoa, sem ela saber. Entendeu? Às vezes, o meu julgamento que eu faço sobre o outro revela a minha própria prisão. Olha como a gente é curioso, né? Pode falar, Osmar, fica à vontade. Não, é justamente sobre isso. Desculpa até cortando também, pedindo a palavra. É isso justamente que o Marcos falou. Também acho assim, né, que nem você deu um exemplo legal, assim, você deu um exemplo referente a um procedimento, né, quando a gente perde alguém, então, uma coisa assim, de uma emoção que é uma parte, sei lá, né, de uma perda, de uma morte, tal, não sei o quê. Mas no nosso dia a dia, né, às vezes é por muito menos, né? Às vezes, assim, é Exatamente. um comportamento, às vezes isso aí eu achei até legal, que nem você falou, pô, você foi lá, você fez um treinamento, uma preparação por algo que às vezes a gente sente assim no nosso dia a dia, é por falta, às vezes, de um gestor, de um companheiro, de um amigo tal, né? Eu também, assim, com todo respeito, tô julgando ninguém, tô falando nada de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Fique em Mas eu acho paz. legal isso aí, porque assim, né? Que às vezes eu acho que assim, é um comportamento que a gente tem e às vezes dá, acho que um tique ali, um alerta em alguém ali que uma certa palavra, uma certa colocação uma errada, você já entende que sim, poxa vida, eu não sou dessa forma, eu não achava que a pessoa era dessa forma, mas agora eu estou levando de um jeito, eu estou pensando nisso, eu estou colocando essa pessoa num patamar ali que eu considero ela um pouco a menos ou um pouco a mais por causa dessa certa palavra, desse certo comportamento, assim, entendeu? Sim, exatamente, Osmar. Mais uma vez, obrigado pela contribuição, gente. Fiquem à vontade para falar, tá? E é exatamente isso. Às vezes, o que é falado no contexto desregula as nossas emoções, né? Ela tira a gente da homeostase, né? O que a gente chama em psicologia, que é a regulação emocional. Então, olha que interessante. O Daniel Goleman, ele fala tudo isso pra gente, né? Aqui só tem um teórico, mas tem tantos outros. Tem Freud, tem Skinner, que falam exatamente dessa mesma gestão, tá bom? Olha só, as emoções não são fraquezas, né? Há muito tempo nós fomos ensinados, isso daí está na história, né? Tanto na história da humanidade quanto na história social das relações humanas. Nós fomos ensinados a pensar que quem demonstra emoção é uma pessoa vulnerável socialmente. O que não é verdade, né? Porque a pessoa que demonstra é justamente o polo contrário. A pessoa que demonstra emoções, ela é justamente uma pessoa que consegue expor as emoções dela, né? Então, desse ponto de vista da psicologia, ela passa a não ser uma pessoa fraca, mas sim uma pessoa muito mais forte, porque ela consegue processar essas emoções, tá? Então, olha que interessante, todo ser humano sente emoção, tá? É, é demagogia, é falácia a gente acreditar que ninguém sente, porque não está demonstrando. Por quê? Porque a medicina, a psicologia, a psiquiatria, elas falam para a gente que as emoções, elas são, são respostas universais, biológica e fisiológica do corpo. Né? A emoção, ela é para nos sinalizar alguma coisa, seja raiva, seja tristeza, seja alegria, ela está comunicando para o nosso cérebro o que nós estamos sentindo, né? Independente da Parece, né, cultura. Douglas? Oi? Né, Douglas? Desculpa, mas parece que a gente sente mais
nas negativas, né? Você concorda ou não? Com certeza, né? Tudo que o nosso cérebro ele tende a focar no negativo, Osmar. É exatamente assim, né? E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Às vezes você pode fazer 1000 coisas boas, mas quando você faz uma ruim, aí o foco vai para a negativa, né? Então é muito nós somos complexos, né? A gente acha que não somos, mas a gente é bem profundo como ser humano, todos nós. Então, olha que curioso, né? O Paul Ekman, né? O Goleman, todos eles falam isso, né? Que são autores aqui dentro da psicologia. Eles falam para a gente que as emoções elas são respostas fisiológicas. O que mais que a gente tem como resposta fisiológica? Vontade de ir ao banheiro, dor de cabeça, tudo isso é resposta fisiológica, né? Está na fisiologia do corpo, né? Então, a emoção não é diferente, ela é uma resposta fisiológica. Às vezes a gente está assim do nada e sente um arrepio de frio. Nossa, aqui está muito frio esse ambiente. Aí você sente aquele arrepio de frio. Esse arrepio é uma resposta fisiológica. As emoções são exatamente a mesma coisa, são respostas fisiológicas, né? Então, sentir não é uma escolha. A gente não pode falar assim para a gente mesmo, ó. Eu vou escolher não sentir raiva. Aí você desliga o botão dentro de você e não sente a raiva. Isso não existe, gente. Não existe, de verdade, né? Então a gente não escolhe não sentir, a gente vai sentir. O que fazemos com isso é o que sim importa, né? Porque a gente não consegue controlar a emoção em si. A emoção é uma resposta fisiológica, ela é igual uma vontade de ir ao banheiro, ela vem, ela acontece naturalmente. Agora, a reação sobre essa emoção é o que a gente controla. Tudo bem? Esse raciocínio? Perfeito. Perfeito. Beleza, é isso. A emoção ela é uma resposta fisiológica, a gente sente ela de forma natural. Agora, o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está sentindo é inteligência emocional, porque você vai fazer a gestão e controlar essa reação. Então, olha só. E aqui, ó, as emoções não atrapalham a razão, elas participam dela. Né? Então, é muito interessante, ó, a tomada de decisão não é puramente racional. A gente tem uma demagogia que a gente às vezes acha que a gente foi até ensinado a pensar que a gente precisa ser muito mais razão do que emoção. Tudo bem? Nós fomos ensinados assim. E a emoção, ela faz parte da cognição, ela corre na mesma tríade de neurônios, tá? Que a cognição da tomada de decisão, né? Que é a razão. Então, emoção e cognição, elas trabalham exatamente juntas. A gente só toma uma decisão, e isso não sou eu que estou falando, tá, gente? É a psicologia que traz essas fontes para a gente, estudos neurais, estudo de ressonância magnética no cérebro, né? Não é a opinião puramente do Douglas, tá? Então, olha que interessante. Quando a gente toma uma decisão na nossa vida, tomei a decisão de me casar. Ela é sim uma decisão racional. No entanto, antes dela veio situações emocional que me levou a ter a decisão racional de ir até o casamento, entende? Perceba como antes do racional vem operando ali camadas emocionais. Então é muito interessante, né? Como a emoção e a razão elas trabalham muito juntas, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa no shopping. Quando a gente compra alguma coisa, né, um comportamento financeiro, ele vem atrelado de uma emoção que a gente sentiu antes, né? Sentiu a vontade de comprar, porque aquilo pode gerar tantas coisas dentro da gente, pode gerar sensação de pertencimento. É que a gente não para analisar isso. Às vezes a gente só descobre isso quando a gente está fazendo a terapia. Aí você para e olha, nossa, por isso que aquele tempo eu gastava bastante, que eu me comportava assim, né? Aí você começa a entender as suas respostas fisiológicas e emocionais, né? Então é muito curioso tudo isso, ó. Pessoas que não acessam as suas emoções têm um déficit na tomada de decisão. Você já viu aquelas pessoas impulsivas, gente? Que toma uma decisão assim que você fala, meu Deus, por que essa pessoa fez isso? Ela foi muito impulsiva, essa pessoa, não era para ela ter feito assim, a resposta estava ali tão
claro na cara do gol e olha a decisão que ela tomou. Geralmente, a gente não pode generalizar na psicologia, geralmente, pessoas que são muito impulsivas, ela pode ter características de pessoas que não acessam o seu repertório emocional. Portanto, a repressão, a supressão ao longo prazo, às vezes uma vida inteira a pessoa fica fazendo isso, ela leva a pessoa a ser um pouco mais impulsiva nos comportamentos dela, tá? Porque tudo depende do contexto também, tá, gente? Ou seja, né, sem emoção, a razão fica míope. Olha que interessante essa frase. Sem emoção, a razão, ela fica cega. Legal, né? Então, olha aqui, o próximo tema. Ignorar as emoções tem um custo psicológico. O que vocês acham? Que sim ou que não? Sim. É basicamente que você brigar, por exemplo, eu tenho 41 anos, vou estudar muito tarde isso, então praticamente eu brigo contra mim mesmo todos os dias. Isso é um custo muito caro, porque é difícil você tirar a matriz, né, de uma pessoa que viveu durante 41 anos, foi educado durante boa parte dos 20 anos, que eu morei com a minha mãe, por uma metodologia, e lá na frente você descobrir, opa, essa metodologia, por mais que minha mãe me ame, não funciona a minha matriz, porque todo ser humano tem matrizes diferentes. Exatamente. Então é uma briga assim intensa que eu frequento comigo mesmo. O Marcos, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Verdade. É exatamente isso, gente. Tem sim, né? Foi que nem o Marcos falou, tem um custo psicológico e ele pode ser gigantesco no decorrer da nossa vida, né, gente? E olha que interessante, aqui eu trouxe 5 elementos que são riscos das pessoas que suprimem as emoções, né? Tem um termo que a gente usa na psicanálise, gente, quando a gente faz clínica psicanalítica, que é a palavra recalque. Não é o recalque como a gente conhece. Ah, a fulana está recalcada. Depois vocês anotem aí essa palavra para vocês pesquisarem. Recalque. A gente usa esse termo na psicologia quando a gente está fazendo clínica psicanalítica, que é assim, o recalque é quando a gente pega uma emoção, pega um sentimento e simplesmente ignora ele por dias, por semanas, por meses, às vezes por anos. Sabe o que o cérebro faz? Ele pega aquilo e recalca para o inconsciente, ele joga para o fundo da mente de forma inconsciente. A psicanálise fala isso para a gente, né? Então, recalcar para a psicanálise é como se fosse você passar do que é consciente para o inconsciente. E aí isso vem à tona muitas vezes. Por isso que tem alguns termos que a gente usa em psicologia, né, para identificar alguns padrões que a gente tem de comportamento. Já aconteceu com alguém chorar do nada? Você está assim trabalhando no seu dia e você se sente para baixo, aí você vai lá e chora, fica melancólico, fica mais triste. Alguém já passou por uma situação assim? Todos nós, né, Sim. gente? Às vezes não é nem no trabalho, Sim, né? Às vezes é no dia a dia ali. O sim, nome sim. Acho que no dia disso, a dia, eu não sou muito dessa na frente, mas acho que a maioria, sei lá, acho que corre pro banheiro, né? exato. A maioria A vai no gente banheiro ali e dá aquela desabafada no banheiro, né, Douglas? Isso, exatamente, Osmar. Mas acho Daí que depois faz volta. parte. Acho que faz parte. Você dá aquela aliviada, depois volta e tenta falar, meu, bola pra Se frente, recompor, né? Exatamente. tentar. A gente passa por momentos assim, né? Porque a gente é humano e tá tudo bem passar por momentos assim. O nome disso, gente, para psicologia, em psicanálise, se chama reminiscência menimônica. Olha que nome louco, né? E depois pesquisem aí, ó, reminiscência menimônica. Isso é quando a gente recalca uma emoção e aí ela ficou muito tempo recalcada lá no fundo do inconsciente e aí a gente do nada sente essa emoção. Nosso cérebro ele traz lá do fundo, aí ele vem com tanta força que a gente não aguenta e sente esse baque. Aí a gente se sente mais triste, Então tem uma explicação
né, para psicologia. Por isso que estudar a mente é muito profundo, né, muito interessante. Aí, olha só, esses 4 riscos que eu trouxe aqui são de pessoas que suprimem as emoções, ó. Estresse crônico, né, ativação contínua do eixo de estresse HPA, ou seja, o aumento do cortisol na corrente sanguínea. Se você fica remoendo coisas porque você não processou a sua emoção, dispara um pouco mais de cortisol na sua corrente sanguínea, que é o hormônio do estresse, né? Então, isso aqui a gente tem validação científica, né, que mostra para gente, e impactos diretos no sono, né, no nosso ciclo de sono circadiano. O ciclo de sono ele é composto por 3 fases. Uma das fases que a gente mais descansa e faz a higiene mental é na fase REM, que é aquela fase que a gente sonha, onde está acontecendo o processamento dos sonhos, né? Por isso que tem pessoas, a gente identifica na clínica que uma pessoa que não sonha é uma pessoa que tem uma predisposição ao que a gente chama de anedonia, que é um processo, um estágio que vem antes da depressão. Uma pessoa anedônica é uma pessoa que a depressão já está batendo na porta dela. Tudo bem? Então, por quê? Porque ela não consegue processar o sono corretamente, porque ela não processou as emoções dela. Como que ela vai processar o sono? Né? Então, olha como vai igual quando você empurra um dominó, que vai caindo todos os dominós que está atrás, né? É exatamente isso que acontece quando a gente não processa as nossas emoções. A imunidade, ela cai, a gente vai adoecendo lentamente, né? O corpo, ele vai dando um jeito de transformar aquela resposta emocional em fisiológica de outra forma, né? Algumas pessoas o corpo daquela pessoa transforma isso em sudorese, que é aquela coceira na mão, aquela vermelhidão, vocês já viram isso? Então, é muito complicado isso, porque a sudorese, ela é exatamente isso, né? Aquela vermelhidão, a pele descasca, dentre outras respostas emocionais que o corpo vai ali pegando, né? Olha esse 2 aqui, ó. Adoecimento mental, maior vulnerabilidade à ansiedade, à depressão, né? Então, porque tem muito cortisol lá na sua corrente sanguínea, você vai ter uma maior propensão a estar mais ansioso, né? E isso é um fator de risco psicossocial muito forte. Conflitos interpessoais, o 3, ó. O que não é elaborado internamente, né, digerido, costuma emergir nas relações pessoais. Por quê? Porque a gente somatiza e internaliza como trauma. E aí, se a gente pega medo de uma situação que a gente teve, a gente não pode reforçar o nosso medo. E como que a gente reforça o nosso medo? Evitando aquela situação, ou evitando resolver aquele conflito. O que a gente precisa fazer com o nosso medo é ajudar o nosso medo, para que a gente, deste ponto de vista, a gente consiga processar o medo, a emoção. Tudo bem até aqui? Muita coisa, né? Sim. Agora aqui, ó. Conflitos interpessoais, né? A gente está falando sobre essa comunicação passivo-agressiva, a gente começa a ter respostas comportamentais um pouco diferentes, né? Irritabilidade, baixa empatia, ruído nas relações de trabalho e com a nossa própria liderança, ou até o próprio líder com o seu subordinado ali, né? Então, pode ser problema de processamento das emoções, uma supressão, né? Aqui, ó, declínio emocional, número 4, que fala pra gente, emoções reprimidas consomem energia cognitiva. Sabe aquele dia que você se sente cansado e não é de trabalho? Porque às vezes o trabalho, estar concentrado no trabalho, às vezes até te fazia bem, porque você estava pensando em outras coisas e distraía a sua mente. Mas quando você sai dali, você tá tão cansado que parece que você está carregando o mundo na sua cabeça, né? Isso é cansaço mental, gente, tá? Então a gente às vezes não consegue separar um pouco isso, né? Porque a gente talvez não processou a nossa emoção e é muito complicado, né? A gente tem a redução do engajamento da própria motivação. Parece que tudo que você vai fazer te dá uma preguiça, um cansaço, uma letargia. E isso você vai ficando assim, porque é um declínio emocional que está acontecendo ali, né? Então, olha que interessante. Emoções reprimidas não desaparecem. Lembra que eu falei que na psicanálise, pelo olhar psicanalítico, ela é recalcada para o fundo da mente? Né? Aqui,
para Goleman, ele fala a mesma coisa no livro dele, só que de uma forma diferente, né? Ela vaza no corpo, no comportamento ou nas relações pessoais, né? Porque ela vai aparecendo. Todo mundo percebe quando uma pessoa ela é meio um pouco mal resolvida, né, gente, com as questões emocionais dela. Então é muito complicado, né? Muito triste ao mesmo tempo. Bom, inteligência emocional começa pela permissão de sentir. A gente precisa se permitir a sentir, né? Já aconteceu com vocês provavelmente aconteceu com todo mundo. Você sentiu uma emoção muito forte e não saber o que você está sentindo, sabe? Eu não sei o que eu estou sentindo. Você não sabe dar um nome para essa emoção, né? Na visão de Goleman, né, na visão dos teóricos da psicologia, isso se chama falta de repertório emocional, né? Olha que interessante, tá? A gente precisa aprender a nomear nossas emoções, seja raiva, tristeza, alegria, ciúmes, dentre tantas outras que existem, né? Ó, o primeiro passo da inteligência emocional não é controlar, porque lembra que a gente não controla? A gente sente porque é resposta fisiológica, mas é reconhecer, opa, tô sentindo raiva. Tô com tanta raiva agora, sai, vai fumar um cigarro, faz outra coisa lá, que você está acostumado a fazer, só para distrair. Não fume, que é mais ruim. Mas no sentido de fazer outra coisa para pensar sobre a raiva. É reconhecer, estou sentindo raiva agora. Reconhecer, o próximo passo é regular, que é fazer a homeostase. É isso que a gente faz em clínica, ajuda o paciente a regular a emoção, né? E nomear essa emoção reduz a intensidade e amplia a autorregulação, que é a homeostase cerebral, né? Homeostase é regulação. Entenda a palavra homeostase como regulação das emoções, né? E quando eu regulo, eu jogo menos cortisol para minha corrente sanguínea. Consequentemente, eu vou ficar menos estressado, porque eu estou me regulando. Tudo bem? Olha que interessante essa frase aqui, ó, do Goleman. Quem nomeia, governa. Quem ignora é governado. Por quê? Pelas emoções, né? E é muito forte isso ao mesmo tempo. Bom, vou passar um videozinho aqui de 4 ou 5 minutos. Olha que interessante esse vídeo, gente. Peraí, deixa eu ver se está aqui com som. Só para conferir, mesmo por desencargo de consciência. Veja, por gentileza, se você... Veja, foi ótimo, né? Só me responde se vocês conseguem ouvir o som. Você alguma vez já se sentiu confuso em relação às Sim. suas emoções? Já explodiu com alguém por razões tão bestas que até você se impressionou quando parou para pensar sobre aquilo depois? Ou mesmo já perdeu alguma boa oportunidade na vida por estar se sentindo inseguro ou não saber expressar a sua verdade, mas de forma respeitosa, sem ironias ou indiretas e sem deixar a raiva dominar? Isso exige muita maturidade, não é verdade? Tenho certeza que você já passou por situações assim. Todos nós já passamos. Mas talvez até hoje não tenha se dado conta de que podia ter saído muito melhor dessas situações se conhecesse muito bem o seu mundo interno, suas emoções. A verdade é que nós não gostamos de admitir para nós mesmos que estamos agindo de uma forma imatura. Achamos que porque temos cada vez mais idade, somos maduros e sabemos lidar muito bem com a vida. E dizemos para nós mesmos que reagimos daquela forma porque aquela situação exigiu que fosse assim, e não existia outra alternativa. Bem, as coisas não são bem assim. Maturidade não se conquista com idade. É preciso experiências diversas, mas também dedicação e abertura da mente. O que mais se tem por aí são adultos imaturos e grandes propagadores de ódios e energias negativas. Suas crianças feridas é que dominam. A inteligência emocional faz toda a diferença na nossa vida. É ela que nos ajuda a evoluir como seres humanos e a prosperar em nossas vidas. Mas o que é inteligência emocional, afinal? Inteligência emocional é um termo cunhado pelo psicólogo americano Daniel Goleman e que se refere à capacidade do indivíduo de identificar seus sentimentos e emoções com mais facilidade e saber escolher o melhor caminho. Quando não temos essa inteligência, simplesmente somos arrastados pelas nossas emoções e temos péssimas atitudes, como, por exemplo, comer quando está triste ou ansioso, ou mesmo reagir com violências verbais ou físicas a eventos simples do dia a dia. Não precisamos ir longe para ver várias dessas situações ocorrendo, não é verdade?
E os benefícios da inteligência emocional são inúmeros, tanto para adultos quanto para as crianças das mais diversas idades. As crianças que desenvolvem a inteligência emocional constroem melhores relacionamentos, se envolvem menos com bebidas, drogas e violência e ainda diminui o índice de depressão, de ansiedade e até de gravidez indesejada em adolescentes. Elas também possuem menos distúrbios alimentares e ainda conquistam notas muito melhores. E pesquisas mostram que essas crianças têm muito mais sucesso na vida ao se tornarem adultas do que aquelas que não desenvolveram a inteligência emocional. Já os adultos também melhoram muito seus relacionamentos, tanto os pessoais quanto os profissionais. No ambiente familiar e no casamento, por exemplo, as comunicações são muito mais eficazes e conseguem chegar a melhores soluções, diminuindo muito o número de brigas e divórcios. Já no trabalho, conseguem se expressar melhor tanto com seus chefes quanto com seus subordinados, e isso melhora até mesmo os resultados da empresa. E com uma comunicação mais eficiente e resultados melhores, eles conseguem cargos cada vez melhores. Além disso, adultos com inteligência emocional também se tornam muito mais otimistas, menos depressivos, reclamam menos da vida, possuem menos medo e menos timidez, desenvolvem mais empatia e são mais cooperativos. Mas e aí? Como desenvolver a inteligência emocional? Bom, há várias técnicas que são úteis para os diversos estágios da vida. Bebês já podem começar a aprender isso com seus pais, por exemplo. Mas claro, os pais precisam ter algum grau de inteligência emocional. Portanto, não tem idade para começar. Quanto mais cedo, melhor. Mas depois de adulto, os resultados também são excelentes. Um dos pontos importantes é desenvolver a autoconsciência. A gente pode começar analisando pensamentos, sentimentos e reações, e dar nomes a eles, tentando identificar se aquilo que surgiu é raiva, medo, ansiedade ou um estado depressivo, por exemplo. Depois, vamos identificar o que governou a reação. Foi um pensamento ou foi uma emoção? Também vamos avaliar as consequências das opções alternativas. Devemos procurar também entender o que nos gerou aquele sentimento específico, indo fundo na questão. Investigue até encontrar uma resposta que realmente pareça fazer sentido para você. Mais um ponto interessante é avaliar nossas forças e fraquezas. Identificar que temos sim pontos frágeis nos permite aceitar nossa humanidade, nos torna mais humildes e nos dá a possibilidade de trabalhá-los. Outra técnica é começar a desenvolver o olhar da perspectiva do outro e o interesse genuíno pelo mundo dele. Isso gera empatia e compaixão e diminui nossa tendência de julgar os outros. E isso melhora nossos relacionamentos e nossa relação com o mundo. Além disso, pesquisas mostram que pessoas que se interessam por ajudar os outros são muito mais felizes que aquelas que só se preocupam consigo mesmas. Outro ponto legal é procurar escutar com atenção. Chamamos isso de escuta ativa. Comece fazendo um esforço para não cortar o pensamento do outro. Deixe que ele conclua, mesmo que você já tenha discordado. Mas continue escutando com atenção e consideração. Às vezes você pode até ter tido uma opinião equivocada ao ouvir só metade do pensamento. Mais uma atitude que ajuda a desenvolver a inteligência emocional é identificar as emoções negativas e aceitá-las que existem. Só depois que aceitamos que algo existe é que podemos trabalhar em cima dele. Medo, raiva, insegurança, inveja, ciúme, tudo isso acontece dentro da gente. Se negamos, elas continuam nos dominando, mesmo que a gente ache que está no controle. O ponto aqui é identificar que surgiram, tentar entender por que surgiram, se fazem realmente sentido e como podemos trabalhá-las, evitando assim que elas nos controlem. Outra técnica é entender que você é responsável pelo seu destino. Não importa a situação que você se encontra agora, você pode mudar a sua realidade. Analise sua mente, identifique os pontos internos que te levaram até a situação atual, pare de culpar terceiros, chame a responsabilidade para si e se determine a trabalhar os pontos internos necessários para mudar sua realidade externa. Um ponto importante que temos que entender é que não é fácil evoluir nesse campo emocional, pois essas aptidões precisam ser desenvolvidas exatamente no momento em que as perturbações estão presentes. E é justamente nesse momento que estamos mais fechados para receber novas informações. Portanto, tenha paciência com você mesmo. Esteja atento ao seu mundo interno durante o dia a dia, mas não se torture por ainda não conseguir lidar com algo como gostaria. Vá trabalhando aos poucos.
Pense que é como uma ultramaratona e não uma corrida de 100 metros. E mais um ponto importante que pode te ajudar nessa transformação é observar a sua respiração. A respiração é um bom termômetro da mente. Quando perceber que ela está acelerada ou não tendo uma respiração completa, procure voltar a deixá-la tranquila e profunda. E sua mente também se acalmará e ficará mais fácil analisar a situação e tomar decisões mais acertadas. Espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar, mas recomendo que você aprofunde seus estudos no assunto. Um bom ponto de partida é o livro do próprio Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional. E outra ótima prática que ajuda bastante nessa caminhada é a meditação. Esses e outros conteúdos complementares estão aí abaixo na descrição do vídeo. Não esquece de conferir. Legal, né, gente? Vocês gostaram do vídeo? Sim. Bem explicadinho, Sim. né? E aí, para a gente ir caminhando aqui para o final, olha só, as emoções ela é como um pêndulo, né? Então, já que bate e volta, se a gente não trata, se a gente não acolhe o nosso repertório emocional, como que eu desenvolvo mais inteligência emocional, né? Essa é a pergunta, então. Bom, eu listei aqui, segundo o livro do Goleman e as informações, 6 passos para a gente conseguir pensar sobre o desenvolvimento das emoções. Olha só, reconhecer as emoções, que é o que a gente está falando desde o início, né? Reconhecer as emoções. Não dá para a gente regular o que não é reconhecido. Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente não sabe dar nome para aquilo. A gente tem que aprender a reconhecer para poder nomear. Por isso que a gente sente muitas vezes e não consegue dar um nome para isso. Perceba o que sente antes de agir. Nomeie as emoções, raiva, frustração, medo, ansiedade. É se perguntar, né? O que eu estou sentindo agora é medo? Sabe o que é muito legal, gente? Muito louco ao mesmo tempo? Para a gente nomear uma emoção, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. No sentido de falar assim, ó, isso aqui que eu estou sentindo é ciúmes? Por que eu estou sentindo isso? Por que tá, né? Por que eu estou indo por esse caminho? Aí você começa a se autoanalisar. Isso é metapsicologia, quando você analisa o que você pensa e como você pensa. Aí vem o porquê você pensa, né? Então, aí a gente aprende a nomear, né? Emoções são sinais, respostas fisiológicas, como a gente disse, não ordem, né? 2, regule as suas emoções. Não reprima, né? Que é o que a gente está falando, tem um custo psicológico, né? Então, regular é diferente de engolir, né? Engolir em seco. Pausa antes de responder, né? Entenda a velocidade da sua respiração com o seu raciocínio, né? Não atropele na hora de falar, às vezes a gente quer dar uma justificativa muito rápida e a outra pessoa nem terminou o raciocínio, a gente já quer justificar. Então, calma, respira. Isso é escutativa, né? Ajustar comportamentos sem negar as emoções, né? Transformar impulso em escolha consciente. Ou 3. Desenvolva a empatia e escutativa. Isso aí é entender o outro, né? Começa por sair do automático. Quando a gente sai do automático, a gente começa a pensar um pouco sobre o outro, né? Então, ouvir, compreender para responder, né? Compreender. Não, quando o outro fala com a gente tem que compreender, não só falar para responder, né? Que acontece muito esse jogo automático. Prestar atenção se a pessoa com quem você está conversando está conversando de fato com você ou só te respondendo, porque tem diferença, né? Então, quando a gente vai analisando essas coisas, a gente vai adquirindo mais inteligência emocional, né? Olha aqui o 4, ó. Use emoções como aliadas nas decisões, né? Emoções bem compreendidas melhora a nossa decisão. Lembra que nós vimos alguns slides atrás que quem reprime acaba tendo déficit de tomada de decisão? Então é sobre isso, né? Identificar o que uma emoção está sinalizando, por que está sinalizando isso aqui, essa raiva? De onde que vem isso? Porque ela diz alguma coisa pra gente. Muitas vezes é sobre nós mesmos, né?
Evitar decisões sobre pico emocional, que é aquele comportamento impulsivo, né? Responder com muita impulsividade no calor da emoção, né? 5, pratique autorresponsabilidade emocional. Nem tudo que sentimos é culpa nossa. Muitas vezes está atrelado a processos de trauma que a gente passou, que nós não tratamos, né? Ou enfim, que eu vivi quando eu tinha uma infância ou uma adolescência que me causa uma certa perturbação quando eu entro em contato com aquela emoção, né? Então, muito do que a gente sente muitas vezes não é culpa nossa, tá? Evite terceirizar a reação. O que é terceirizar a reação, né? Quando a gente repete frases assim, ó, ela fez eu me sentir assim. Tá, mas e o que você vai fazer com isso? É muito autêntico pensar assim, né? Terceirizar a responsabilidade da emoção, né? Assumir a própria resposta emocional, reduzir conflitos e ruídos na comunicação. Isso já é um ponto de partida bem interessante para termos aí a inteligência emocional. E o último, mas não menos importante, que é o 6, é desenvolva consciência social, né, no ambiente de trabalho, né, que a inteligência emocional também é ler o ambiente. Quando a gente chega no ambiente, que a gente olha, passa o olho, a gente sente o clima. Às vezes é na roda de amigo, é na família, quando a gente vai numa festa, no churrasco de família, uma coisa nesse sentido. Perceba, né, se você está ali na roda de amigo, como que está o clima, né? As pessoas, existe um clima que paira sobre o ambiente, né? Esse clima que a gente faz a leitura é a emoção das pessoas, diz respeito como elas estão se sentindo, né? Perceber o clima emocional do time, né? Ajustar a comunicação ao contexto, antecipar conflitos e tensões que podem acontecer. Tudo bem, gente? Até aqui? Tudo. Boa, perfeito. E, bom, olha essa frase aqui para a gente finalizar, né, sobre as emoções. Ó, emoções não são o problema. O problema é não saber o que fazer com elas. E isso sim, de fato, é um problema, é quando você fica travado e não sabe o que fazer. Porque isso pode causar inúmeros problemas futuro para a gente. Tudo bem? Então, aqui estão as fontes, as referências ao qual nós montamos esse treinamento para trazer esse conhecimento aqui, tudo bem?